Nesse momento, a força da segurança pública que se tem fazer presente, garantindo a todos um ir e vir sereno e pacífico. Contem com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para dar essa tranquilidade. A segurança pública foi uma das principais bandeiras da sua eleição e ela voltará a tremular alta e imponente. Isso eu posso garantir a Vossa Excelência. Estejam certos disso. Em seu rápido discurso de posse, o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, tratou como prioridade o foco na segurança pública e se alinhou ao presidente em tom crítico às medidas de isolamento social, com menções ao direito de ir e vir e ao medo de crises decorrentes da fome e do desemprego. No entanto, coube ao próprio Jair Bolsonaro, na mesma cerimônia, indicar qual seria a primeira ação de impacto de Anderson Torres: a troca no comando da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Abaixo de você ali, diretamente subordinado, entre outras, a sua própria Polícia Federal. E é natural as mudanças. E a gente sabe que todas as mudanças que efetuará no seu ministério é para melhor adequá-lo ao objetivo ao qual você traçou. E o nome escolhido para dirigir a PF surpreendeu até mesmo experientes delegados da corporação. No fim do dia, Anderson Torres anunciou que o novo diretor-geral da PF será o delegado Paulo Maiorino. Ele estava no comando da segurança do Conselho de Justiça Federal, indicado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Antes foi secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal, na gestão do ministro Dias Toffoli. Paulo Maiorino assume no lugar de Rolando de Souza, à frente da Polícia Federal desde a saída do ministro Sérgio Moro. O novo diretor também já foi secretário de Esporte e Lazer de São Paulo no governo de Geraldo Alckmin e integrou o Conselho de Segurança do Rio de Janeiro no governo de Wilson Witzel, cargo que ocupou até o final do ano passado. Tanto o currículo do novo chefe da PF quanto o do próprio novo ministro da Justiça animaram a chamada bancada da bala, como relatou o repórter Leandro Prazeres. Para os parlamentares, os dois nomes são mais acessíveis às demandas do parlamento, como, por exemplo, a blindagem das carreiras policiais e uma possível reforma administrativa e a flexibilização ainda maior das regras para o porte e a posse de armas. O que pesou para a troca do diretor-geral da Polícia Federal menos de um ano após a última mudança no comando da instituição? Quais são as investigações mais importantes que estarão sob responsabilidade de Paulo Maiorino? E de que forma essas mudanças afetam as articulações para a escolha do substituto de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a colunista Bela Megali e com o repórter Aguirre Talento. Fique com a gente. Bela Megali e Aguirre Talento, começando por você, Aguirre. A que se atribui a troca no comando da PF nesse momento, além naturalmente da mudança do ministro da Justiça, se a gente considerar que o Rolando de Souza, que era o diretor da PF até agora, foi escolhido depois da saída do Sérgio Moro, ou seja, há menos de um ano, e também foi apadrinhado pelo diretor da BIM, Alexandre Ramagem, que é um homem de confiança do presidente Bolsonaro. Maltic, o Rolando estava bem avaliado no cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ele estava tomando algumas ações que agradavam a categoria, estava preparando a mudança da Polícia Federal em Brasília para uma nova sede, mas a mudança de ministro da Justiça, na verdade, pegou todo mundo de surpresa, e essa mudança foi atribuída a uma tentativa de aproximação do presidente Jair Bolsonaro com a bancada da bala, porque o Anderson Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, tinha relação com o ex-deputado Alberto Fraga, com os secretários de Segurança. Então, essa foi uma tentativa de Bolsonaro se reaproximar dessa bancada. E quando muda o ministro da Justiça, costuma ser natural que o ministro queira colocar um diretor-geral da Polícia Federal de sua confiança.
ainda mais no caso de Anderson, por ser um delegado da Polícia Federal de carreira, internamente se via como natural que ele colocasse um nome que considerasse mais alinhado a ele. Por isso que o que surpreendeu foi que, na verdade, esperava-se que ele esperasse um pouco mais para fazer essa troca, demorasse para se ambientar no cargo, só que acabou sendo uma das primeiras medidas anunciadas por ele. Ô Bela, e por que a escolha do Paulo Maiorino para comandar a Polícia Federal? O que se diz é que ele teria um perfil mais político, né? Isso pesou? Tem a ver também com a proximidade dele com o judiciário? Por que Maiorino nesse momento? Então, Carol, a gente ainda está entendendo um pouco de quem tem as digitais nessa indicação do Paulo Maiorino, porque quando o novo ministro da Justiça anunciou que faria a mudança do diretor-geral da PF, se especularam uma série de nomes próximos ao Anderson, e o do Paulo Maiorino não apareceu, né? Então, todo mundo que acompanha o assunto está tentando entender melhor de quem de fato tem essas digitais na indicação. O que dá pra gente falar agora é que muita gente do universo político e também do judiciário deram as bênçãos aí para essa nomeação do Paulo Maiorino. Ele já teve atuação no governo Alckmin, no governo Witzel e recentemente também ocupou cargos no Supremo Tribunal Federal, é uma pessoa de muita confiança do ministro Dias Toffoli, e agora também estava trabalhando junto, né, com o ministro do STJ, presidente do STJ, Humberto Martins. Então, esses nomes ajudaram, né, a dar um aval para o nome do Maiorino, que de fato, desde 2009, não está atuando internamente em investigações da PF, tem atuado em órgãos fora da corporação. O que chamou atenção dentro da PF foi justamente essa distância que ele vinha mantendo da corporação nos últimos anos. Ele não estava fazendo um trajeto dentro da carreira que o credenciasse para o cargo de diretor-geral. Geralmente, para chegar ao cargo de DG, o delegado costuma comandar uma superintendência importante, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, algum estado que tem uma relevância política dentro da PF, para depois ele se credenciar a ocupar cargos mais altos na hierarquia da Polícia Federal em Brasília. E no caso de Maiorino, ele estava afastado da carreira policial, passando por essas vagas dentro da política, e por isso sua escolha acabou surpreendendo delegados, muita gente falando que nem conhecia o cara, que pelo fato dele estar há muito tempo longe da PF. Maltic, esse ponto que o Aguirre abordou até rendeu aí um apelido para o Paulo Maiorino entre os seus pares na Polícia Federal. Começaram a chamá-lo de Cássio Nunes Marques, em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal, escolhido pelo Bolsonaro, que também caiu ali de paraquedas no cargo, né? O azarão que acabou conquistando o posto desejado por muita gente. Agora, Aguirre, o Maiorino foi o delegado responsável. Ele foi chamado pelo presidente do STJ, Humberto Martins, justamente para supervisionar aquele inquérito que foi aberto de ofício pelo próprio STJ, que tinha como alvo os procuradores da Operação Lava Jato. Quanto que se teme dentro da Polícia Federal que a indicação dele possa também dificultar ainda mais a investigação dos crimes contra o colarinho branco, os crimes de corrupção? Maltic, o fato de Maiorino ter sido delegado escolhido para comandar o inquérito contra a Lava Jato repercutiu muito mal dentro da Polícia Federal, porque passou uma sinalização de que ele estaria disposto a atacar a Lava Jato, estaria disposto a fazer um trabalho contra os organismos de combate à corrupção, que era um dos objetos principais desse inquérito aberto pelo presidente do STJ, Humberto Martins. Como o inquérito foi suspenso por ordem liminar da ministra Rosa Weber, do STF, ele não chegou a realizar nenhuma diligência, mas o presidente
do STJ estava pretendendo até mesmo realizar operações de busca e apreensão contra procuradores, coisas do tipo, e o delegado Maiorino estaria à frente disso. Curiosamente, ele ocupava um cargo de segurança institucional do Conselho da Justiça Federal, que é um órgão presidido pelo Humberto Martins, que também é o presidente do STJ. E aí o Humberto Martins fez um arranjo interno e puxou o Maiorino para tocar esse inquérito para ele. Agora, vale ressaltar que o Maiorino escolheu um nome para comandar a área de combate à corrupção, a diretoria chamada de DICOR, que é do delegado Luiz Flávio Zampronha, que ficou famoso por ter conduzido a investigação do Mensalão, lá o Mensalão do PT, foi até quando eles se conheceram, porque o Maiorino atuou na investigação do Mensalão Mineiro, do PSDB. E o nome de Zampronha é bem recebido internamente, ele é um delegado respeitado, tem uma fama de ser um bom investigador, então essa escolha, de certa forma, deu uma amenizada na sinalização negativa que o nome do Maiorino estava tendo. Agora, de qualquer forma, Bela, com relação, se a gente comparar, né, o momento atual com o auge da Lava Jato, temos uma rotatividade muito maior no Ministério da Justiça e no comando da Polícia Federal, né? Isso gera também algum clima de insegurança? Claro, Carol, gera sim. É claro que o diretor-geral da PF, na época da Lava Jato, o Leandro Daiello, ele mesmo, até falei com ele recentemente, hoje está aposentado, né? Mas confirma que a conjuntura que envolveu a situação dele no comando da PF e da Lava Jato foi diferente. Inclusive a própria operação ajudou a blindá-lo no cargo, né? E além disso, o ministro da Justiça da época, né, o Zé Eduardo Cardoso, ficou bastante tempo no posto também. Mas, de fato, a gente vê no governo Bolsonaro uma troca bem constante do comando da Polícia Federal. E isso gera um incômodo geral na categoria, porque os delegados, os agentes afirmam que demoram 6 meses aí para as pessoas se engrenarem nos cargos, a máquina começar a andar. E quando acontece essa adaptação, já tem a sinalização de que vai vir um novo chefe, que vai trazer uma equipe de sua confiança e as mudanças vão acontecer novamente. O último diretor-geral da PF, o Rolando de Souza, por exemplo, ele entrou no cargo em maio e deve sair nos próximos dias, ou seja, não ficará nem um ano, né? O presidente Jair Bolsonaro nomeou o novo diretor-geral da Polícia Federal, mandou publicar o ato numa edição extra do Diário Oficial e deu posse a Rolando de Souza. Souza trabalhava na ABIN como braço direito de Alexandre Ramagem, o amigo da família Bolsonaro que o Supremo impediu de assumir o cargo. Então, realmente, a insatisfação é muito grande com essa troca, tanto que um dos pleitos da Polícia Federal é que haja um mandato para o diretor-geral da PF, que tenha um período de mandato, 2, 3 anos. Mas, enfim, esse projeto nunca foi votado pelo Congresso e também não parece que vai ser, porque, claro, o presidente da República gosta de ter essa ascensão, né? Esse poder, assim como o ministro da Justiça, sobre um órgão tão importante quanto a Polícia Federal. Bela Aguirre, no início da nossa conversa, mencionou o interesse da bancada da bala na troca do ministro da Justiça, na própria chegada do Anderson Torres. A gente sabe que a bancada da bala já foi contemplada pelos decretos que flexibilizaram o Estatuto do Desarmamento, e a gente vê isso nos números, né? Uma ampliação muito significativa das armas legais em circulação no país. Agora, quais outros interesses que os parlamentares ligados ao setor podem ter? O que eles podem esperar do novo ministro da Justiça? Na verdade, tem uma demanda interna da Polícia Federal em relação ao novo ministro da Justiça, em relação à PEC emergencial, que visa o congelamento dos salários dos policiais por um período, né? Então,
os policiais federais prometem fazer muita pressão sobre o Anderson Torres para que ele consiga reverter isso. Então ele entra num momento em que o governo está sendo bastante pressionado pela Polícia Federal. A gente viu nas últimas semanas uma série de manifestações, inclusive em sedes da PF do Brasil inteiro. Então, a vida do Anderson Torres não vai ser tão fácil assim. É importante lembrar que essa insatisfação vem desde a reforma da Previdência, quando os policiais federais tentaram ser equiparados aos militares, fizeram um pleito junto ao ministro Sérgio Moro. O Sérgio Moro teve uma atuação, de certa forma, tímida em defesa do pleito dos policiais. Eles não chegaram a ser contemplados do jeito que eles queriam. Então a categoria foi acumulando desgastes em relação ao governo federal. Agora, com o anúncio do novo diretor-geral, a Associação dos Delegados da Polícia Federal até soltou uma nota elogiando o trânsito político do Maiorino, justamente na esperança que esse trânsito político consiga destravar algumas demandas da categoria. Esse é apontado por eles como lado positivo desse perfil político do Maiorino, né? O receio é como que o Maiorino vai se comportar quando operações sensíveis envolvendo políticos ou pessoas com foro privilegiado acontecerem, né? Qual vai ser a condução dele nesse tipo de situação? Pois é, quais são as investigações hoje ou os inquéritos que podem passar pela Polícia Federal e que são de interesse do governo, Aguirre? Existem inquéritos muito sensíveis que estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que são o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Esses dois são os principais inquéritos que atingem todo o entorno do presidente Jair Bolsonaro em relação a manifestações pelo fechamento dos poderes, ataques aos ministros do Supremo e ataques a instituições. Está preso aqui no Rio o deputado federal Daniel Silveira, do PSL. Ele foi levado para a carceragem da Polícia Federal depois de divulgar um vídeo fazendo apologia ao AI-5, um instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, e de defender a destituição imediata de todos os ministros do STF. São investigações muito sensíveis que o presidente já demonstrou preocupação lá na época da demissão do ministro Sérgio Moro. Vale lembrar que Moro apresentou, inclusive, uma conversa de WhatsApp com Bolsonaro, na qual ele citava que o fato de um dos inquéritos estar chegando próximo aos bolsonaristas era um motivo para a troca da Polícia Federal. E há também algumas outras investigações que atingem ministros do governo e ex-ministros, como o ex-ministro da Saúde Pazuello, que teve uma atuação, digamos assim, conturbada no fornecimento de oxigênio para os hospitais de Manaus durante o auge dos casos da Covid-19. Há algumas investigações que chegam próximas a ministros e gente próxima a Bolsonaro, mas as principais seriam as dos atos antidemocráticos e das fake news. Há exatamente um ano, né, pessoal, se falava muito sobre a necessidade que o presidente teria de interferir na Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro, especialmente pelas investigações que corriam contra o Flávio Bolsonaro. Existe alguma ligação dos filhos do presidente, seja com o novo diretor da Polícia Federal ou mesmo com o novo ministro da Justiça? Olha, Maltic, a relação do Flávio com o ministro da Justiça existe e é de muita proximidade. Eles são, enfim, amigos, têm um ótimo relacionamento. O ministro da Justiça também é próximo do Eduardo, quando o ministro atuou como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados. O Eduardo era deputado, então eles se tornaram amigos. Então, ele é um amigo da família também, o Anderson Torres. E em relação ao Paulo Maiorino, o que a gente ainda precisa ver, como eu falei no início da nossa conversa, são as digitais que existem nessa indicação.
A gente sabe que ele é um nome próximo ao ministro Humberto Martins, como a Aguirre detalhou, e o ministro Humberto Martins é uma pessoa que tem boa relação com o próprio Flávio. Então, até conversei com algumas pessoas do Planalto hoje para saber se o Flávio, enfim, teria dedo ali dele na indicação do Maiorino, mas a informação concreta não veio, mas a avaliação de todos que conhecem muito bem o Flávio e o presidente Jair Bolsonaro é que essa indicação não teria sido oficializada se ele não tivesse tido o aval tanto do presidente quanto do próprio Flávio, justamente por o Flávio estar no centro de uma série de investigações. E o Ramagem nessa história, hein, Belo? Alexandre Ramagem, que era o nome preferido de Jair Bolsonaro para comandar a PF, a nomeação acabou sendo suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi para a BIM, mas ainda é um nome forte, alguém que o presidente ouve, né, na hora de fazer essas nomeações. Tem influência também? O Ramagem, ele tem perdido um pouco a influência, pelo menos ali junto à PF, porque ele é um desafeto do novo ministro da Justiça, Anderson Torres. O Anderson acredita ao Ramagem o desgaste que ele teve ano passado, quando o Moro saiu do Ministério da Justiça e ele era cotado para ocupar o posto de diretor-geral da Polícia Federal e acabou sendo preterido, né? O Ramagem foi indicado pelo Bolsonaro, mas o Supremo vetou essa indicação por causa da proximidade que ele tinha com a família do presidente. Então hoje a gente vê o Ramagem um pouco enfraquecido, porque de fato ele não vai ter a ascensão que ele tinha sobre a PF, né, já que o seu indicado, Rolando de Souza, está saindo do cargo, e ainda tem, como ministro da Justiça, um desafeto seu, que é o Anderson Torres. A gente tem que relembrar que existiu o episódio da ABIN, que causou um desgaste para a imagem do Ramagem, né? Ele, como revelou o colunista da revista Época, Guilherme Amado, o próprio Ramagem teria entregue relatórios ali, informais, indicando como que a defesa do senador Flávio Bolsonaro deveria agir no caso Queiroz, e isso causou bastante desgaste. Parlamentares pediram hoje que a Procuradoria-Geral da República investigue se a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, produziu relatórios para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro a tentar anular o caso das rachadinhas. Agora, Bela, a gente falou aqui sobre o ministro Humberto Martins do STJ, não é só em relação a essas indicações que ele demonstra força junto ao Palácio do Planalto. Essa proximidade já vem de uma longa data. Até que ponto o ministro se credencia para essa vaga do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal? Pois é, Maltic, aliados de primeira ordem do presidente Jair Bolsonaro, que conhecem muito bem a sua maneira de atuação, afirmam que hoje ele é o azarão que vem se destacando aí, com grandes chances de ser o favorito para ocupar a próxima vaga no STF. Então, até a própria indicação do Paulo Maiorino para diretor-geral ajuda a fortalecê-lo nesse pleito. A atuação do Humberto Martins tem sido cada vez mais intensa, ele tem trabalhado 24 horas por dia por essa indicação, e de fato já teve alguns encontros com o Bolsonaro, segundo eu apurei, não foram poucos, e a força dele, enfim, ele vem preocupando bastante os adversários aí nessa corrida, inclusive já angariou apoios de peso tanto dentro do Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso. Agora, o Humberto Martins não é o único que está focado nessa missão de conquistar uma cadeira no Supremo, né, Aguirre? Exatamente, Carol. Os candidatos estão trabalhando arduamente, focados o tempo todo nessa missão. A gente viu nos últimos dias uma disputa entre o advogado-geral da União, André Mendonça, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, nas ações que correm no STF sobre a liberação de cultos presenciais durante a pandemia. Tanto Aras como André Mendonça se manifestaram a favor desse pleito, seguindo a linha de pensamento do presidente Jair Bolsonaro,
que é contra qualquer tipo de medida de lockdown, distanciamento social e coisas do tipo. E além deles, é bem importante lembrar que o ministro do STJ, João Otávio Noronha, fez decisões judiciais importantíssimas na investigação do Flávio Bolsonaro. Foi graças a Noronha que a 5ª turma do STJ anulou as quebras de sigilo da investigação do Flávio e vai praticamente obrigar o Ministério Público a refazer toda a investigação. Então, todos estão, de certa forma, tentando agradar o presidente em suas ações. Bela Megalha, Aguirre Talento, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para vocês. Valeu, gente, até a próxima, um abraço. Obrigada, Carol, obrigada, Baltic. Obrigado, gente, até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.